profissão. Como é que você definiria a profissão? Você vai no hotel, você tem lá aquele campo do hotel lá, profissão, o que você coloca? Empreendedor, cara. Eu aprendi nos meus negócios a saber me posicionar. Por exemplo, antigamente, eu não sou um cara de gestão. Eu sou péssimo em gestão. Então, eu sou um cara que sempre forçava muito fazer gestão. E dava errado. Não é à toa que eu quebrei vários negócios. Meu primeiro trabalho mesmo, eu fui fazer um teste para ser instalador de película automotiva. Então, meus amigos ficavam doidos com isso. Porque eles diziam assim, cara, como pode ser de classe média, família de classe média, seu pai tem condição, sua mãe tem condição, e você vai trabalhar fazendo instalação de película. Eu disse, mas qual o problema? O que é que isso me desonra? Eu queria ter minha independência. Meus pais se separaram. Meu irmão é 12 anos mais velho que eu. A gente fazia faculdade de Direito particular em Fortaleza, na Unifor. O meu irmão tinha menos possibilidades na vida do que eu, porque ele já tinha 12 anos a mais. Então, a gente tinha que escolher. Meu pai não podia mais pagar uma das duas faculdades. Eu abdiquei da minha para o meu irmão continuar e eu fui trabalhar. E nisso, nessa função, era uma empresa chamada Glaverbel, que era uma empresa de vidro francês, que era uma empresa francesa que trazia vidros, que tinha incidência de raios ultravioletas. Era a primeira do Brasil a fazer isso. E me lembro demais, cara, que a gente ficava num galpão, pegando fogo, lá no Eusébio, que é onde eu tenho um casa hoje, lá no condomínio, em Fortaleza. Num galpão pegando fogo, quente, 40 graus. E eu fui o cara dos 20 que tava lá, a gente passou uns 15 dias fazendo treinamento. De todos que faziam instalação, eu era o cara que fazia em menos tempo e com menos desperdício. E nisso me deu uma oportunidade de ser entrevistado pelos donos, que era o Rivônio e o Claudio Solon. E eu fui ser entrevistado por eles, cara, do jeito que a gente tá aqui. Aí eu me lembro demais que a primeira pergunta que eles me fizeram não foi nem qual era o meu nome, eles perguntaram assim, onde você pensa em estar daqui 1 ano? Eu disse assim, eu quero estar daqui 1 ano sentado no lugar de um de vocês, entrevistando a próxima pessoa que vai ter tendo a oportunidade de estar sentado no meu lugar. Aquilo ali eu saí de lá como supervisor de vendas, virei gerente geral de vendas da empresa deles, e foi meu primeiro emprego. Então, assim, eu sempre fui empreendedor de tudo. Eu sempre gostei, eu tive um tino de vendedor. Eu adoro vender, então eu acho que eu tenho uma facilidade de comunicação para convencimento, persuasão. E depois eu fui para Sobral, voltei para Sobral, minha mãe entrou em depressão, voltei para Sobral, saí do trabalho, comecei a trabalhar na Novskin, fui ser supervisor de eventos, depois me tornei supervisor de vendas, depois me tornei gerente de vendas. Foi onde eu aprendi com esse cara que quebrou 4 vezes como a vender, porque o cara, imagina, a Skin estava virando Novskin, só que quem comandava o mercado no Brasil era a Ambev, com Brahma, com Antártica, com Skol. Ele sozinho, sem ler, sem saber ler, sem escrever, com olho de vidro, ele conquistou 80% do mercado da região norte do estado de Ceará, vendendo uma cerveja que muita gente não gostava na época, era Novskin. E que tinha um preço que concorria com as outras, que era o mesmo preço praticamente. E ele conseguia vender. Então ele me ensinou como fazer isso, porque ele era um cara muito bem relacionado. Ele saía às quinta-feiras com a esposa e saía rodando todos os restaurantes e bares e fazia o network com o dono do restaurante, criava amizade, chamava os garçons, bonificava os garçons dando dinheiro e oferecendo bonificação se os caras vendessem cerveja dele. Então os caras vendiam, não era que a cerveja era boa, vendia por conta do relacionamento que foi criado com ele. Então ele me ensinou sobre network, cara. Então hoje, toda a rede de relacionamento que eu criei na minha vida, eu devo ao que eu aprendi com esse cara. Você é o rei do network, né? O cara, não sei se eu sou o rei do network, mas eu acho que... Mas eu vou te falar uma coisa, eu nem acho que isso é um dom meu, tá? Eu acho que Deus me dá direcionamento porque eu tenho sensibilidade de olhar para uma pessoa e saber se aquela pessoa é do bem ou não. Então eu sempre falo para Deus todo dia, ó, coloca pessoas que você quer de forma estratégica na minha vida e tira as pessoas que eu acredito que pode ser estratégia, mas que não são. Então assim, pode ser até uma ferramenta que Deus botou na minha mão, mas eu gosto de relacionamento. Então, eu não sou um cara de gestão. Eu tive fábrica de estopa, eu comprei uma máquina de estopa, aquela de oficina. Uhum. Eu comprei uma máquina num leilão de uma fábrica, montei, quebrei um negócio. Eu comprei um caminhãozinho junto com meu cunhado. Meu cunhado é dono de retífica de motores, eu pegava, tinha um Eduardo que trabalhava com a gente, era vendedor. Eu botava, a gente produzia a estopa, botava no caminhão, a gente mesmo empacotava, selava, e a gente saía rodando o estado do Ceará todinho,
vendendo estopa. Eu dirigindo, ele dirigindo. Eu sei habilitação na época, cara. Tô até assumindo aqui. Era um caminhãozinho pequeno, tinha que ter categoria C. O Lucas, mas que é advogado, já prescreveu? Prescreveu. Já prescreveu. Não, mas o outro tinha habilitação. Então, assim, às vezes eu dirigia, a gente revezava. Porque, cara, a gente varava à noite. Então, a gente às vezes ia dormir 2 horas da manhã para no outro dia, 5h30, 6 horas, estar acordado já vendendo estopa na outra oficina. Porque se a gente traçava uma rota que se a gente não chegasse, o concorrente vinha e vendia na frente. Então, assim, a nossa estopa tinha qualidade, mas o concorrente também tinha. Então, era quem chegava primeiro. Então, a gente traçava uma estratégia de vender antes do concorrente vir de fora. Aí a gente começou a rodar, quebrei o negócio, porque não tinha gestão. O dinheiro de faturamento eu achava que era meu dinheiro e eu começava a gastar. E chegou uma hora que eu não tinha mais dinheiro para comprar o produto, a matéria-prima, e eu não consegui. Enfim, me estressei com meu cunhado na época. Petrone, te amo, que é um paizão que a vida me deu. Ele ficou revoltado comigo, mas enfim, aprendi. Depois eu comecei a vender álcool automotivo. O que aconteceu? A gasolina era 2 e pouco, aí a gasolina explodiu para 3,90 e pouco. Só que eu descobri que existia uma empresa na Serra da Ibiapaba, que era uma usina de cana-de-açúcar. E eles faziam álcool. E eu conheci o cara que vendia álcool. Então eu comprava álcool dele a 1,20, construí um armazenamento de 5 galões de 5.000 litros. A gente abastecia os galões, tinha uma bomba de aferição. E os carros naquela época ainda não era flex. Aí eu disse assim, cara, mas peraí, são poucos carros que são flex. O carro flex era muito caro. Eu tenho que resolver esse problema. Eu tenho um álcool, eu tenho como se fosse um posto de combustível, mas são poucos carros que atendem. Vim para São Paulo, e aí eu e um ex-sogro meu, a gente descobriu que tinha uma empresa que fazia, que era um aparelho chamado Bioflex. A gente comprava esse aparelho, instalava no carro do cara e transformava ele em flex. Então eu dizia, ó, eu tenho um álcool a 1,40, eu ganhava 20 centavos no litro de álcool, e eu ainda tenho um produto para transformar teu carro em flex. Então eu ganhei muito dinheiro com isso. Só que, novamente, eu não tinha gestão. Até que eu comprei um caminhãozinho, um reboque com um cilindro lá. Comprei não, ele tinha um reboque com cilindro. A gente colocou uma bomba de aferição. Eu engatei na traseira do carro e eu saí abastecendo os carros na rua. E era outra coisa que meus amigos questionavam muito. Porque um era filho de vereador, de empresário, de dono de restaurante, de isso, aquilo. E eu era filho de um funcionário público federal, mas estava dentro de um carro. Responsável reboque, técnico por combustíveis fósseis de alta performance. De alta performance, de forma... E como é que chama? De forma ilegal ainda. Aí, cara, foi que quando começou os órgãos bater em cima, eu não tinha liberação para fazer isso, e eu parei de fazer, né? Então, assim, quando eu tentava fazer gestão de coisas que eu não tinha gestão, eu apanhei muito. E quebrei negócio. Então, eu sou bom em relacionamento. Eu adoro fazer relacionamento, eu adoro unir pontas, eu adoro abrir portas. E eu foquei nesse negócio. Então, eu nunca imaginei na minha vida fazer o que eu faço. Então, se você perguntar, Cacau, o que você é? Minha denominação é empreendedor.